Eu estou começando hoje o meu microcurso número 1. Microcurso número 1, uma ideia de desenvolver dentro do blog algumas informações que eu trago da experiência docente para o leitor do blog. Essa experiência docente começou em 1967. Eu lecionava a disciplina de moeda e bancos na faculdade particular da Universidade Federal de Santa Maria, até que no ano seguinte, 1968, foi criada a Faculdade de Economia na Universidade Federal. Então aí eu passei a ser professor também da Faculdade de Economia da Universidade Federal. E lecionei no início a disciplina de microeconomia. Então desde aqueles anos 60 até hoje, foram muitos e muitos anos de experiência docente, praticamente em todas as disciplinas do curso de Economia. Ao final da minha experiência docente, lá nos anos 80, eu comecei a trabalhar uma disciplina chamada Cenários Econômicos. E foi uma experiência rica, eu aprendi muito, eu convivi muito com os alunos, eu consegui transferir muitas informações e eu achei que esse primeiro microcurso deveria ser Cenários Econômicos. E o que seria a primeira aula? Bem, a primeira aula eu trago ela de experiência docente, ou da experiência docente. O leitor do blog vai ver que quando aparece no post o título Microcurso, número 1, 0 Cenários Econômicos, eu acrescento sempre o título, o subtítulo. E o subtítulo que eu acrescentei é Lembranças de Sala de Aula. Essas lembranças de sala de aula são momentos em que eu, como professor, vivenciei tanto na faculdade como também na preparação das aulas. E no momento que eu começo este curso, eu gostaria de passar para o leitor, para o que eu fazia em sala de aula no passado, era dar um ponto de partida. Onde eu vou começar a disciplina de cenários econômicos? Durante essa experiência, eu trabalhei diversos pontos de partida, até que eu cheguei em um ponto que eu julguei que era o mais interessante. E esse ponto foi no dia 1º de janeiro de 1900. A par dos trabalhos do blog, a par da experiência docente, a par da taxação de jornais, eu trabalho há 40 anos com imagens de vídeo. E eu lembro de ter gravado uma série chamada People Century no canal da BBC de Londres, em que tinha nessa série um primeiro vídeo chamado A Era da Esperança. E essa Era da Esperança começava exatamente com imagens daquele dia, 1º de janeiro de 1900. Então eu pensava, para lecionar cenários e chegar aos anos 2000, eu tenho que pegar alguns pontos no tempo para que eu possa ligar toda a experiência anterior, para que o nosso leitor compreenda. Durante muitos anos eu lecionei no pós-graduação de administração da URGS, no pós-graduação de economia da URGS e trabalhei em disciplinas diferentes, né? Por exemplo, no curso de pós de economia, eu trabalhei a disciplina metodologia em economia. Eu trabalhava os conflitos metodológicos em economia. No pós-graduação de economia da URGS, eu trabalhei o ambiente econômico, mas todos esses conteúdos convergiram para cenários econômicos. E desde aqueles tempos de sala de aula, eu sempre imaginava por onde começar, por onde sensibilizar os alunos, como é que eu posso encadear os fatos de forma a tornar o fluxo da informação acessível a todos que me ouvem, a todos que me veem, neste momento ao leitor do blog. E eu optei então pelo dia 1º de 1900, porque a primeira imagem do vídeo da BBC, ela começa na frente de um relógio, numa cidade europeia. E o relógio começa a andar. Ele já está no momento nas 23 horas e 50 minutos, ou nas 23 horas 50 minutos, 23 horas 59 minutos, 23 horas 59 minutos e 30 segundos, e assim o relógio vai avançando. E ele começa a avançar em direção à hora zero.
A hora zero significaria aquela transição do século XIX para o século XX, do dia 31 de dezembro de 1899 para 1º de janeiro de 1900. Eu imaginei que esse era um bom ponto de partida. Por que eu imaginei que era um bom ponto de partida? Porque naquela ocasião, as imagens que mostrava eram bastante diferentes daquelas que a gente tinha já no século XX, mais para o final do século XX, que era o momento que eu trabalhava em sala de aula. E eu lembrei de algumas informações que o âncora da BBC fala, né? Vai terminar um século. Este século termina com alguns anos de paz. Está se vivenciando o período vitoriano, a era da Rainha Vitória. E depois de 30 anos de paz, a expectativa é que nós vamos ter um século XX com muita paz, com muita tranquilidade, com muita serenidade. E nada disso se confirmou. Por que isso não se confirmou? Eu imaginei que neste curso eu podia passar essa informação para o leitor do blog em aulas sistemáticas que viriam a partir de agora. Então, neste momento, eu quero marcar o 1º de janeiro de 1900 como ponto de partida. Nós estamos na Europa, as pessoas enfrentam muitas dificuldades. Em Paris, por exemplo, está havendo a exposição, a Expo Paris de 1900, onde todos os avanços tecnológicos estão sendo divulgados, mas ao mesmo tempo que esses avanços tecnológicos estão sendo divulgados, no outro lado de Paris, a pobreza, a miséria, a estagnação. Então, trazer essas ideias que vêm do passado, da inovação, do avanço tecnológico de um lado, mas também o problema da miséria, da pobreza, da distribuição de renda, é um pouco do objetivo que eu procuro trabalhar nesse cenário. Eu faço cortando alguns momentos no tempo. Então, por exemplo, neste momento hoje eu quis registrar o dia 1º de 1900, 1º de janeiro de 1900. Então, era um momento que havia paz, como eu disse, que havia uma certa tranquilidade, as pessoas trabalhavam e digamos assim, não se submetiam a nenhuma sensação de insatisfação. Elas vivenciavam a insatisfação, mas não se revoltavam contra isso. E isso era um problema que viria aos poucos aparecer no processo de desenvolvimento da Europa. Neste momento, então, eu preparo para uma segunda aula que virá depois, que seria já no ano de 1914, a Primeira Guerra Mundial. Então eu gostaria de descrever como é que foi aquele momento. É um momento importante porque os jovens imaginavam que iam para a Primeira Guerra Mundial e que voltariam rapidamente. As namoradas diziam aos rapazes, vocês têm que ir para a guerra. Então o compromisso de ir para a guerra era assegurado naquele relacionamento pessoal, naquele ambiente de amizade. Todos imaginavam que iam para a guerra e voltariam em seguida para casa. Nada disso se conformou, ou melhor, se confirmou. Então nessa primeira aula eu registro o ponto de partida, o dia 1º de janeiro de 1900, era um mundo onde havia migrações, quantos e quantos navios vêm da Europa para a América, aqui para o Brasil, inclusive, para os Estados Unidos, trazendo pessoas em navios, em ambiente totalmente adverso. Então, esse ponto de partida eu deixo registrado nessa minha primeira microaula. Eu imagino que essas palavras que eu apresentei para vocês nesta oportunidade permitem que vocês, ao ler o texto que eu preparei nesse primeiro post, ele faça algum sentido. A gente volta a conversar brevemente por ocasião da segunda aula. Muito obrigado.